Sejam bem-vindos, sou Paulo Mesquita, diretor comercial da Líder Licitações. Hoje ocorreu uma situação com um cliente em que houve problemas no momento do credenciamento. Isso me motivou a gravar este vídeo. Só um segundinho. Então, o edital deve disciplinar dia, hora e local e condições de credenciamento. Então, a gente vê lá no aviso, no formato do aviso, vê o que deve conter a credencial, quais são os documentos que devem ser entregues. A gente deve estar atento se o documento tem que ser autenticado em cartório, qual é o formato desse documento, modelo de credencial. Então tem que estar atento a tudo isso. Lembrando que o aviso faz parte do edital. O edital é o aviso, o edital, os anexos, os contratos. O contrato, comparar sempre o contrato com o edital. E antes da abertura, sempre que eu encontrar alguma ilegalidade, eu devo impugnar o edital ou fazer um pedido de esclarecimento no sentido de resolver alguma questão duvidosa. Então a gente tem que estar atento que tem editais que dizem no aviso que os documentos devem ser entregues até dia e hora determinados. Então, se diz que tem que entregar até as 18 horas do dia 5, tem que entregar até as 18 horas do dia 5, não se discute. Alguns exigem, inclusive, que as credenciais sejam entregues junto com esses documentos. Outros, tu entrega os envelopes de proposta comercial e de documentação num dia e leva a credencial no momento da abertura. O correto, em caso de pregão presencial, é que se marque o início da sessão e todos os documentos que vão ser utilizados durante o pregão presencial sejam entregues após a abertura da sessão do pregão. A gente já viu situações de favorecimento, tipo um edital que um cliente me mostrou, que a entrega dos documentos era até às 18 horas da sexta-feira, a abertura do pregão era às 8 horas de segunda-feira. Só para vocês verem o que pode ser feito, né? Iniciada a sessão do credenciamento, a sessão do pregão presencial, o pregoeiro solicita que todo mundo entregue seus documentos e proposta comercial. Esses documentos são separados, circulam para garantia de sigilo e vão para duas pilhas ali. Após este momento, o pregoeiro solicita as credenciais. O procedimento pode variar, tem pregoeiro que pede tudo, mas isso não altera, é só uma questão de procedimento. O que a gente tem que estar atento é que o cumprimento daquilo que ficou no edital, que sobrou no edital, se foi impugnado, se foi alterado, mas a gente tem um princípio da licitação que é vinculação ao edital. Então, ou cumpre o que está no edital ou vai ficar fora do pregão. Neste momento, não se discute mais o conteúdo do edital. Então, num determinado momento, de posse dos documentos, porque os documentos vão circular entre os presentes, para avaliar se a empresa vai ser credenciada ou não. Verificada a compatibilidade, então, o que nós vamos analisar? Vamos analisar os documentos. Primeira condição que a gente vai olhar no contrato social do credenciado. Se o objeto do contrato social é compatível com o objeto da licitação. A lei exige a compatibilidade. Então, se eu vendo equipamentos de informática, eu posso vender suprimentos de informática, é compatível. Se eu vendo material de limpeza, eu posso vender material de embalagem, é compatível. Não é igual, é compatível.
verificar se existe algum CNPJ como sócio da empresa. Se for uma MEI, não. MEI é microempreendedor individual. Mas ser uma microempresa, ser uma EPP, eu posso ter um sócio CNPJ. Se tem um sócio CNPJ, essa empresa pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, mas ela não tem direito às regalias previstas na Lei Complementar 123. É uma condição fácil de ser verificada. Outra coisa que eu tenho que ver no contrato social, se quem assina é administrador da empresa. Ser sócio de uma empresa não me dá poderes de assinar uma credencial. Eu tenho que ser administrador. Se tem uma procuração pública, tem que saber se vai ser cópia autenticada, cópia simples, como é que eu vou entregar isso aí? O edital tem que disciplinar muito bem a forma como esses documentos devem ser apresentados, para não deixar nenhuma dúvida. Alguns pregoeiros, no caso de incompatibilidade de objetos, só permite se manifestar na fase de recursos. A incompatibilidade do objeto vai lá para recursos. Em um determinado momento, o pregoeiro vai perguntar se existe algum licitante que ainda não tenha entregue a sua proposta comercial, que ainda não tenha entregue suas credenciais. E aí ele fica aguardando. Se alguém tem, ele faz o procedimento. Não havendo nenhuma manifestação, ele declara o fim do credenciamento. Bom, o fim do credenciamento é o encerramento de um processo em que o licitante se habilitou a participar da fase de lances e de representar a empresa em todos os atos do pregão. E não fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar impedido de ofertar lances, de fazer qualquer procedimento no pregão. Diz o Tribunal de Contas: em caso de pregão presencial, o mandato de procuração ou documento equivalente deverá dar plenos poderes ao outorgado para oferecer ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso. Enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos necessários durante a licitação. Se o representante legal da empresa não se credenciar perante o pregoeiro, ficará impedido de participar da fase de lances verbais e de praticar os atos concernentes ao pregão. Então, isso aí é o que acontece. Se você gostou do nosso vídeo, dá um OK no canal. Se gostou um pouco mais, inscreva-se e clica no sininho. Sou Paulo Medeiros Mesquita, os meios de comunicação estão aí. Observe lá no vídeo que nós temos o link para os cursos de licitação. Semana que vem tem curso de licitações. Muito obrigado